Qual é o som do seu silêncio? Pense nisso. Qual é o som do seu silêncio quando o médico entra na sala com um olhar que diz tudo? Qual é o som do seu silêncio quando você olha para a sua conta bancária e os números não fecham? Qual é o som do seu silêncio quando você olha para os seus filhos e se pergunta que futuro esta nação lhes dará? Existe um som no seu silêncio. É o som da dúvida, é o som do medo, é o som de uma pergunta que ecoa no fundo da sua alma. Será que Deus realmente se importa? Será que Ele ainda está no controle? O mundo tem sido muito bom em amplificar esse som. A mídia grita crise. As redes sociais gritam divisão. A economia grita incerteza. A cultura grita desespero. É um ruído constante, uma cacofonia de negatividade que nos ensinou a fazer uma coisa: calar a boca. Nós nos tornamos especialistas em silêncio, especialistas em esperança privada. Nós guardamos nossa fé dentro de 4 paredes, como se fosse um segredo vergonhoso. Nós sussurramos nossas orações, com medo de que alguém possa nos ouvir e nos chamar de loucos. Nós abaixamos a cabeça e aceitamos a narrativa que nos é dada. A narrativa de que somos pequenos, de que nossos problemas são gigantes, de que as barreiras são intransponíveis, de que a nação está perdida. E, nesse silêncio, nesse vácuo que criamos, o inimigo tem trabalhado. Ele tem construído fortalezas. Ele tem erguido muralhas de corrupção, de violência, de miséria, de desesperança. E ele fez tudo isso sem oposição. Porque a igreja, o povo que carrega a maior promessa do universo, aprendeu a ficar em silêncio. Eu estou aqui esta noite para te dizer, com toda a autoridade que o nome de Jesus me confere, o seu silêncio está cancelado. A temporada do sussurro acabou. Chegou a hora de encontrar a sua voz. Não a sua voz de reclamação, não a sua voz de murmuração, mas a sua voz profética, a sua voz de guerra, a voz que olha para um vale de ossos secos e não vê morte, mas um exército, a voz que olha para uma muralha e não vê um obstáculo, mas uma oportunidade para Deus mostrar a sua glória. A importância deste tema não é sobre autoajuda, não é sobre pensamento positivo, é sobre uma verdade fundamental do reino de Deus. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O seu bairro, a sua cidade, a sua nação, eles estão gemendo, esperando ouvir um som diferente. Um som de esperança, um som de fé, um som de autoridade. Eu quero que você se conecte comigo agora. Eu não estou falando com uma multidão. Estou falando com você. Você que veio aqui hoje sentindo o peso do mundo nos ombros. Você que chorou no escuro onde ninguém podia ver. Você que sorriu por fora, mas gritou por dentro. Você que olhou para o Brasil e sentiu um nó na garganta. Eu vejo você. Deus vê você. E Ele te trouxe aqui esta noite para te entregar uma arma que você talvez tenha esquecido que possuía: a sua voz. O problema que precisamos resolver, juntos, esta noite, é a mudez espiritual. A aceitação passiva da realidade que vemos com nossos olhos, em vez da ativação da realidade que Deus prometeu em sua palavra. O problema é uma geração que espera por um milagre, em vez de se tornar a voz que invoca o milagre. Nós vamos quebrar esse silêncio. Não amanhã, não semana que vem. Nós vamos quebrá-lo aqui e agora. Nós vamos aprender a declarar esperança em voz alta, a confiar em um Deus que não apenas quebra barreiras, mas as pulveriza. Um Deus que não apenas muda vidas, mas transforma nações. Você está pronto para fazer barulho? Eles te disseram para ser realista, para manter os pés no chão, para aceitar as coisas como elas são. Mas e se eu te disser que a sua fé não foi feita para o chão? E se eu te disser que o realismo é o inimigo do milagre? A primeira coisa que você precisa entender é isto. Sua voz quebra o silêncio do impossível. Grave isso no seu espírito. A sua voz tem poder criativo. No princípio, não havia nada. E Deus não pensou. Ele não desejou. Ele não esperou.
A Bíblia diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. O universo foi formado pelo som da voz de Deus. E você, que foi feito à imagem e semelhança dele, carrega no seu DNA espiritual a mesma capacidade, não para criar do nada, mas para chamar à existência aquilo que Deus já prometeu. Declarar não é uma fórmula mágica, é um ato de alinhamento. É você pegar a promessa que está escrita na palavra e trazer lá da dimensão espiritual para a dimensão natural através do som da sua voz. É você parar de dizer a Deus o tamanho da sua montanha e começar a dizer à sua montanha o tamanho do seu Deus. Isso é uma guerra, e as suas palavras são as suas balas. Você tem atirado para o lado certo? Ou você tem usado sua munição para descrever o problema, para reclamar do problema, para amplificar o problema? Deixe-me te contar uma história. Havia uma pequena comunidade em um bairro de São Paulo. Um lugar que todos chamavam de Cracolândia a céu aberto. A polícia tinha desistido. As famílias de bem estavam se mudando. A escuridão era palpável. Havia uma pequena igreja ali, não mais que 30 pessoas. O pastor, um homem simples chamado João, sentiu de Deus que eles deveriam parar de orar sobre o problema e começar a profetizar para o problema. Loucura, certo? Eles começaram a fazer algo radical. Todas as terças-feiras à noite, eles não faziam um culto normal. Eles saíam e marchavam pelas ruas, em voz alta, não gritando com as pessoas, mas declarando sobre o território. Eles diziam: ruas de paz, nós te chamamos à existência em nome de Jesus. Muros de proteção, levantem-se. Traficantes, seus negócios estão falidos em nome de Jesus. Famílias restauradas, apareçam. No começo, as pessoas riam deles, jogavam coisas neles, chamavam-nos de loucos. Por 6 meses, absolutamente nada mudou. A garganta deles secava. O desânimo batia a porta. Eles se sentiam tolos, falando para o vento. Mas eles não pararam. Eles se recusaram a calar a boca. Então, algo começou a acontecer. Pequenas coisas. Uma operação policial, diferente das outras, prendeu 3 grandes chefes do tráfico de uma só vez. Um empresário local, que nem era da igreja, decidiu inexplicavelmente doar um prédio abandonado para criar um centro de recuperação. Famílias que usavam a igreja como um ponto de referência para comprar drogas começaram a entrar, curiosas. E uma, depois 2, depois 10 famílias foram libertas. Em 3 anos, aquele bairro era irreconhecível. A mídia local fez uma matéria. O milagre do bairro X. Eles entrevistaram sociólogos, políticos. Mas nós sabemos a verdade. O milagre não começou com uma ação social. Começou com o som. O som de um povo que se recusou a aceitar a realidade e ousou declarar a verdade de Deus em voz alta. Qual é a consequência de não fazermos isso? É simples. Se nós nos calarmos, o barulho do inferno prevalece. A narrativa do medo se torna a nossa realidade. As barreiras que hoje parecem altas, amanhã serão fortalezas inexpugnáveis. E o pior de tudo, nossos filhos herdarão uma fé teórica. Eles lerão sobre um Deus que abriu o Mar Vermelho, mas nunca verão o poder dele abrindo as portas de um emprego. Eles lerão sobre Davi derrotando Golias, mas nunca nos verão enfrentar os gigantes da nossa geração com fé. O silêncio da igreja de hoje garante a escravidão da igreja de amanhã. Então, qual é a solução? É prática. É diária. É hoje. Primeiro, encontre o seu arsenal. Pegue a Bíblia e encontre as promessas de Deus para a sua situação. É cura. Pelas suas feridas fui sarado. É provisão. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. É a sua família? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Escreva essas promessas. Colhe-as no espelho do seu banheiro, na geladeira, no painel do seu carro. Segundo, abra a sua boca. Todas as manhãs, antes de olhar o celular, antes de ouvir o noticiário, declare essas verdades em voz alta. Fale para a sua casa. Fale para o seu dia. Dê ao seu dia uma ordem, em nome de Jesus. Eu sei, parece estranho. Sua mente vai dizer que você é um tolo.
Sua garganta vai secar. Mas eu te digo, o inferno treme quando um filho de Deus acorda e decide que a primeira voz a ser ouvida naquele dia será a voz da fé. A lição é esta: sua voz tem poder. Poder para criar uma atmosfera de milagre e poder para demolir fortalezas de incredulidade. Mas não basta apenas falar. Falar é o primeiro passo. A força que sustenta sua declaração quando a realidade grita o contrário é o próximo nível. Você precisa acreditar que aquele que te ouve, aquele em cujo nome você fala, é poderoso para fazer infinitamente mais. E isso nos leva ao nosso próximo campo de batalha: a confiança. Declarar é o ato de fé. Confiar é a posição de guerra. Entenda isso. A declaração é a sua artilharia. A confiança é a sua trincheira. É o lugar onde você se firma enquanto espera o resultado da sua declaração. Confiar não é passivo, não é sentar e esperar. Confiar é uma teimosia santa, é uma recusa obstinada a duvidar de Deus. Não importa o que seus 5 sentidos estejam te dizendo, é olhar para a fatura vencida e dizer: meu Deus é o meu provedor. É sentir a dor no corpo e dizer: Jesus levou as minhas enfermidades. É ver a nação em caos e dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Confiança é a ponte de aço entre a sua boca e a mão de Deus. Sem essa ponte, a sua declaração se perde no abismo da dúvida. É a confiança que mantém a sua declaração viva. É o que te sustenta no entretanto. Você declarou a cura. Entretanto, o sintoma continua. Você declarou a provisão. Entretanto, a conta continua no vermelho. Você declarou a restauração. Entretanto, a pessoa ainda está distante. O entretanto é o campo de treinamento da confiança. É onde os meninos são separados dos homens. É onde os crentes nominais são separados dos guerreiros de oração. Pense na história de nações. Pense na Coreia do Sul após a guerra. Um país em ruínas. Pobreza absoluta. Desesperança. Sem recursos naturais. Analistas do mundo inteiro diziam que a Coreia levaria mais de 100 anos para se recuperar. Se é que se recuperaria. Mas algo estava acontecendo nas montanhas e nas igrejas de Seul. Milhares de cristãos se reuniam de madrugada, não para pedir, mas para declarar e confiar. Eles declaravam uma nação próspera, quando só viam entulho. Eles declaravam uma economia forte quando passavam fome. Eles declaravam uma influência global quando eram considerados insignificantes. Eles não viram a mudança em um dia, nem em um ano, nem em uma década. Eles confiaram. Eles permaneceram na trincheira da confiança, debaixo de chuva, de sol, de críticas e de aparente silêncio de Deus. E hoje, a Coreia do Sul é uma potência econômica e cultural. A sua tecnologia está nos nossos bolsos. A sua cultura influencia o mundo. Foi um plano do governo? Foi sorte? Não. Foi o resultado de uma geração que ousou declarar esperança em voz alta e, crucialmente, que ousou confiar em Deus durante o longo e doloroso processo de reconstrução. Eles provaram que a confiança ativa o sobrenatural em escala nacional. E o que acontece se declararmos, mas não confiarmos? Nos tornamos crentes ioiô. Um dia, estamos no topo do mundo, cheios de fé. No dia seguinte, quando o milagre não chega no nosso prazo, mergulhamos no desespero. Nós abrimos a porta para Deus com a nossa declaração, mas a fechamos na cara dele com a nossa impaciência. Nós nos tornamos espiritualmente bipolares. Esgotamos a nós mesmos e confundimos os que estão ao nosso redor. A falta de confiança aborta o milagre que a declaração concebeu. Não seja essa pessoa. Não aborte o seu milagre. Então, como se constrói essa confiança inabalável? Não é automático. É uma disciplina. Primeiro, alimente sua fé e mate de fome as suas dúvidas. O que você tem ouvido? O que você tem assistido? Se você passa 6 horas por dia ouvindo notícias de desgraça e 5 minutos lendo a Bíblia, quem você acha que vai ganhar a batalha na sua mente? Corte o barulho. Sature-se da palavra. Ouça pregações de fé. Leia livros de homens e mulheres que viram o poder de Deus. Segundo, construa um memorial. Tenha um caderno, um diário de milagres. Anote cada oração respondida, não importa quão pequena.
O dia em que você achou uma vaga para estacionar. O dia em que a dor de cabeça sumiu. O dia em que o dinheiro apareceu na última hora. Quando a dúvida gigante vier te atacar, pegue seu diário e leia em voz alta. Lembre-se da fidelidade de Deus no passado. Isso construirá uma fortaleza de confiança para o futuro. Quem aqui já se sentiu cansado de esperar? Quem já pensou em jogar a toalha, em desistir? Eu quero falar com você. O seu cansaço é real, mas o seu Deus é mais real ainda. A sua confiança no meio da noite escura, no meio da tempestade, é o louvor mais puro que você pode oferecer a Deus. É o cheiro suave que sobe até o trono e move o coração do Pai. A lição é esta. A declaração abre o caminho, mas é a confiança que te faz caminhar por ele até o fim. A declaração é a chave na ignição. A confiança é o pé no acelerador que não sai até você chegar ao seu destino. Agora você entende? Você tem a voz que quebra o silêncio. Você tem a chave da confiança que ativa o sobrenatural. A pergunta não é mais se Deus pode. A pergunta é: o que você vai fazer com as armas que Ele te deu? O que nós, como um exército, vamos fazer com isso? Então, para onde vamos a partir daqui? Saímos deste lugar hoje à noite sabendo, sem sombra de dúvida, de duas verdades que podem mudar tudo. Primeiro, nossa voz não é vazia. Ela carrega o poder de Deus para criar e transformar. Segundo, nossa confiança não é uma esperança vaga. Ela é uma âncora firme, lançada no trono de um Deus que nunca falha. Nós não somos mais vítimas da circunstância. Nós não somos mais reféns do noticiário. Nós somos filhos e filhas do Altíssimo, armados com uma palavra de autoridade e sustentados por uma confiança inabalável. O tempo de se sentir pequeno acabou. O tempo de esperar que outra pessoa faça alguma coisa acabou. O profeta para sua casa é você. O intercessor para sua rua é você. O agente de transformação para esta nação começa com você. Eu não quero, de forma alguma, que você saia por aquela porta, esta noite, simplesmente inspirado. A inspiração é um sentimento, e sentimentos vêm e vão. Eu quero que você saia daqui ativado. Ativado, com um propósito, com uma missão, com uma santa urgência no seu espírito. A inspiração te faz dizer que mensagem boa. A ativação te faz perguntar qual é a minha primeira tarefa. E eu vou te dar essa tarefa. Eu te desafio, eu te conclamo. Eu quero que você escolha uma barreira. Apenas uma. Aquela que mais te atormenta. É uma barreira na sua saúde, na sua vida financeira, no seu casamento, no seu filho que está desviado? Ou talvez a sua barreira seja maior. Talvez seja a corrupção na sua cidade, a violência no seu estado, a desesperança que paira sobre o Brasil. Escolha a sua muralha. Dê um nome a ela. Olhe bem para ela. E a partir de hoje, por 30 dias, você vai fazer duas coisas. Primeiro, você vai declarar a palavra de Deus sobre ela todos os dias, em voz alta. Você vai bombardeá-la com a verdade do céu. Segundo, você vai agradecer a Deus pela vitória todos os dias, como se já tivesse acontecido. Isso é confiança em ação. Você vai parar de implorar e vai começar a declarar e a agradecer. Você vai mudar a sua postura de mendigo para a de herdeiro. Você consegue imaginar o que aconteceria no mundo espiritual se milhares de nós fizéssemos isso juntos? Imagine o som. O som de milhares de brasileiros não mais sussurrando medo, mas declarando esperança sobre esta nação. Imagine o impacto. As fortalezas do inimigo sendo bombardeadas dia e noite, de norte a sul deste país, por um exército que finalmente encontrou a sua voz, correntes de miséria sendo quebradas, portas de oportunidade se abrindo, uma transformação espiritual varrendo esta terra. Isso não é um sonho. É uma promessa à espera de um povo que ouse acreditar nela. A sua voz importa. A sua fé pode literalmente mudar o curso da história. Não subestime o poder que reside dentro de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vive em você. Pense nisso. O poder que venceu a morte está na sua garganta, esperando para ser liberado. Então, levante-se. Erga a sua cabeça. Seus dias de silêncio acabaram. Seus dias de aceitação passiva terminaram. Você foi chamado para este tempo. Você foi equipado para esta batalha.
Você é a esperança de Deus em forma humana para a sua geração. Vamos fazer uma declaração final juntos. Uma declaração que vai selar esta palavra no nosso espírito e ecoar nos céus. Eu quero que você fique de pé se puder. Respire fundo. Sinta a autoridade que está sobre você. E repita depois de mim, com toda a força dos seus pulmões. Repita como se sua vida dependesse disso, porque a vida de uma nação pode depender. Vamos lá. Minha voz tempoda. Minha fé muda a história. A minha confiança está em Deus. As barreiras estão caindo. A nossa nação está sendo transformada. O Brasil é do Senhor Jesus. Agora vá. E que o som da sua esperança seja o som mais alto que o seu mundo já ouviu. Olha para mim. Quantas vezes você deixou o medo sentar na cadeira do motorista da sua vida? Quantas vezes você entregou a ele o mapa, as chaves e disse: "Pode me levar para onde você quiser, contanto que seja um lugar seguro"? E ele te levou. Ele te levou para uma cidade chamada Quase, para uma rua chamada EC, para uma casa chamada Um Dia. Você mora lá há quanto tempo? Quanto tempo você vive nessa vizinhança de sonhos adiados e de potencial engavetado? Eu não estou aqui hoje para falar de um medo qualquer. Não estou falando do medo de altura, do medo de escuro. Isso é superficial. Eu estou falando daquela voz. Aquela voz que sussurra no seu ouvido quando ninguém está olhando. Aquela que te visita às 3 da manhã, quando o mundo está em silêncio, mas a sua mente está em guerra. A voz que diz: "Você não é bom o suficiente. Você não é inteligente o suficiente. Você não tem o que é preciso. Quem você pensa que é para sonhar tão alto?" Você conhece essa voz? Ela tem um nome. É o espírito da insegurança. E é o agente mais eficaz do medo. Ele não precisa de correntes de aço para te prender, quando ele pode usar as correntes invisíveis da sua própria dúvida. Ele não precisa de um chicote, quando ele pode usar as suas memórias de fracasso para te açoitar. Hoje, nós declaramos guerra. Não uma guerra um contra o outro, mas uma guerra contra o inimigo que vive dentro dos muros da nossa própria mente. Uma guerra contra a tirania da insegurança. Porque a verdade, quer você sinta isso agora ou não, é que você foi criado para mais. Você foi projetado para a grandeza. Existe uma vitória com o seu nome escrito nela. Uma vitória que Deus já conquistou por você. E hoje, nós vamos aprender a parar de viver como prisioneiros de guerra quando a guerra já foi vencida. Nós vamos aprender a sair do cativeiro do medo e a entrar no território da nossa herança. A herança da vitória. Você está pronto? Porque a sua vida, a vida que Deus planejou para você, a vida de verdade, começa do outro lado do medo. E a jornada para esse lugar começa agora. Presta atenção. A primeira e maior corrente que o medo usa para te prender é uma mentira sussurrada, mas com um poder ensurdecedor. A mentira da insuficiência. Você não é bom o suficiente. Essa frase, essa pequena, venenosa frase, é a raiz de quase toda a insegurança pessoal que existe. Pense nisso. Por que você tem medo de pedir uma promoção? Porque, no fundo, a voz diz: "Você não é bom o suficiente para essa responsabilidade." Por que você tem medo de começar aquele negócio? Você não tem experiência suficiente. Por que você hesita em se aproximar daquela pessoa? Você não é atraente o suficiente. Por que você não posta aquele vídeo, não escreve aquele livro, não canta aquela música? O que você tem a dizer não é importante o suficiente. É sempre a mesma mentira, vestida com roupas diferentes. Ela é uma camaleoa. Ela se adapta ao seu maior sonho para poder destruí-lo com mais eficácia. Deixa eu te contar uma história. Eu conheci uma mulher, vamos chamar-la de Ana. Ana tinha um dom incrível para cozinhar. Não era só fazer comida, era arte. A forma como ela combinava sabores, o amor que ela colocava em cada prato, era divino. Todos os amigos e familiares diziam: "Ana, você precisa abrir um pequeno restaurante, um bistrô." E o rosto dela se iluminava por um segundo. A gente via a faísca nos olhos. Mas então, algo mudava. A luz se apagava. E ela dizia: "Ah, quem sou eu? Existem tantos chefes de verdade por aí. Eu sou só uma cozinheira de casa. Eu não estudei para isso. Eu não sou boa o suficiente." A mentira. Sempre a mentira. Por anos, ela viveu refém dessa frase.
O sonho do bistrô foi guardado numa gaveta, junto com as receitas que poderiam ter mudado a vida dela e abençoado centenas de pessoas. O que acontece quando você acredita nessa mentira? A consequência é devastadora. Você começa a viver uma vida de comparação. Você abre seu Instagram e não vê mais amigos, você vê concorrentes. Você vê o palco deles, o resultado final, e compara com os seus bastidores, com a sua bagunça. E a cada comparação, a voz da insuficiência fica mais forte. Viu? Ele conseguiu. Ela é melhor. Você nunca vai chegar lá. E o resultado disso é a paralisia. Você fica tão com medo de falhar, de não ser perfeito, de não corresponder a uma expectativa imaginária, que você prefere não fazer nada. A inércia se torna sua zona de conforto. O cemitério está cheio de pessoas que não eram insuficientes, mas que acreditaram na mentira de que eram. Cheio de livros não escritos, empresas não fundadas, ministérios não iniciados. Um cemitério de potencial assassinado pela insegurança. Então, como a gente reconhece essa mentira? Ela sempre vem disfarçada de realismo ou humildade. Ela te diz: seja realista. Mas o Deus que nós servimos não é um Deus de realismo, ele é um Deus de impossibilidades. Como a gente luta contra isso? A solução não é tentar se sentir melhor. A solução é declarar a verdade com mais força do que o diabo declara a mentira. A solução é uma guerra de palavras. Quando a voz disser: você é fraco, você precisa abrir a sua boca e gritar, se for preciso, não! A Bíblia diz que eu sou forte no Senhor e na força do seu poder. Quando a voz disser: você vai falhar, você responde: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não luta contra um pensamento com outro pensamento. Você luta contra uma mentira com a verdade declarada. Pega um caderno hoje e você vai escrever: eu sou, e vai preencher com tudo o que a palavra de Deus diz que você é. Eu sou filho, eu sou amado. Eu sou escolhido. Eu sou perdoado. Eu sou capaz. Eu sou mais que vencedor. E você vai ler isso em voz alta todos os dias. De manhã, de tarde e de noite. Você vai bombardear a sua alma com a verdade até que não sobre espaço para mentira. Você não é o que o seu passado diz que você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. E ponto final. Mas não basta saber que a mentira existe. Você precisa entender onde ela atua. Qual é o território dela. E isso nos leva ao nosso próximo ponto. A sua mente. Sua mente não é um parquinho de diversões. É um campo de batalha. E a batalha mais feroz da sua vida. A batalha que define seu destino. Não é travada no mundo exterior. É travada no espaço de 20 centímetros entre as suas orelhas. É aqui. Aqui mesmo. A insegurança não é um sentimento que flutua no ar e pousa em você. A insegurança é um padrão de pensamento. É uma fortaleza que o inimigo constrói, tijolo por tijolo, com cada pensamento negativo que você permite que se aninhe na sua mente. Você acorda de manhã. Antes mesmo de colocar o pé para fora da cama, a primeira saraivada de flechas é disparada. Nossa, mais um dia. Estou tão cansado. Tenho tanta coisa para fazer. Não vou dar conta. Você vai para o trabalho e alguém não te dá bom dia. E o pensamento vem: o que eu fiz de errado? Será que ele não gosta de mim? Eu devo ter dito alguma besteira ontem. Você recebe um feedback do seu chefe. Ele te dá 9 elogios e uma crítica construtiva. Em que você pensa o resto do dia? Na crítica. A mente se fixa no negativo como um imã. Esse é o campo de batalha. E se você não for um soldado ativo, você será uma vítima passiva. Eu lembro de uma vez, no início do meu ministério, eu estava prestes a subir para pregar para a maior multidão que eu já tinha visto na vida. E enquanto eu esperava nos bastidores, o ataque começou. Mas não foi um ataque físico. Foi mental. Bruno, olha quanta gente. Eles vão te julgar. E se você esquecer o que tem que falar? E se a sua mensagem for fraca? Você vai fazer papel de bobo. Você não está preparado para isso. Meu coração começou a acelerar. Minhas mãos suavam. Minha boca secou. Meu corpo estava reagindo a uma ameaça que só existia na minha mente. Naquele momento eu tive uma escolha. Eu podia me encolher,
acreditar naqueles pensamentos e fazer uma pregação medrosa, insegura. Ou eu podia lutar. E eu escolhi lutar. Eu comecei a andar de um lado para o outro nos bastidores e a falar em voz baixa. Espírito de medo. Você não tem autoridade aqui. Mente, você se alinha com a palavra de Deus. Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio mental. Eu vou subir nesse palco e vou entregar a palavra que Deus me deu com ousadia. Eu estava literalmente guerreando pelo meu próprio território mental. As consequências de não lutar essa batalha são graves. Ansiedade crônica, depressão, síndrome do pânico, procrastinação infinita, porque você pensa demais sobre cada passo até se convencer a não dar nenhum. Uma mente em guerra consome toda a sua energia. Você chega no final do dia exausto, não porque trabalhou muito, mas porque passou o dia inteiro lutando contra si mesmo. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você acelera, o motor ruge, mas você não sai do lugar. E ainda por cima, gasta todo o combustível. Sua energia vital está sendo drenada por uma guerra civil interna. Como você identifica o ataque? Fique atento aos ladrões de alegria. Pensamentos que começam com EC. Pensamentos de catastrofização, onde você imagina sempre o pior cenário. Pensamentos de leitura mental, onde você acha que sabe o que os outros estão pensando de negativo sobre você. Esses são os soldados do inimigo. E qual é a solução? A Bíblia nos dá a estratégia militar em 2 Coríntios 10. 5. Levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Levar cativo é uma ação de guerra. Você é o guarda do portão da sua mente. Você decide o que entra e o que fica. Eu te ensino uma técnica prática. A técnica do pare, desafie, substitua. 1. Pare. No momento em que você perceber o pensamento negativo, a espiral de ansiedade começando, você literalmente diz, em voz alta se precisar, para. Visualize um sinal de pare vermelho. Interrompa o padrão. 2. Desafie. Confronte o pensamento como um promotor de justiça. Esse pensamento é 100% verdade? Onde estão as provas? Ele me ajuda ou me prejudica? O que Deus diria sobre isso? Desmonte a mentira com a lógica e com a verdade. 3. Substitua. Você não pode simplesmente deixar um vácuo. Você tem que substituir a mentira por uma verdade poderosa. Se o pensamento é, eu vou fracassar, você o substitui por Deus está comigo, e a sua graça me basta. O sucesso dele é o meu sucesso. Você precisa ser o general da sua mente, não o refém dela. Treine sua mente. Discipline seus pensamentos. Porque uma mente pacificada em Deus é a sua maior arma para construir uma vida vitoriosa. Nós já desmascaramos a mentira da insuficiência. Nós já identificamos o campo de batalha da mente. Agora, nós precisamos pegar a nossa arma suprema. A arma que garante o resultado de toda e qualquer batalha contra o medo. E isso nos leva ao nosso ponto final e mais importante. Você não foi chamado para lutar por uma vitória. Você foi chamado para lutar a partir de uma vitória que já foi conquistada para você. Deixa eu repetir isso, porque essa verdade tem o poder de mudar tudo. Você não está no campo de batalha esperando para ver se vai ganhar. Você está no campo de batalha para aplicar e fazer valer uma vitória que já foi decretada no céu. A sua luta contra a insegurança, contra o medo, não é para convencer Deus a te dar a vitória. É para convencer a si mesmo a andar na vitória que Ele já te deu. A cruz não foi um talvez. A ressurreição não foi uma possibilidade. Foi um fato. Foi a declaração final e irrevogável de que o pecado, a morte, o inferno e todo espírito de medo e insegurança foram derrotados. Ponto. A guerra principal já acabou. Jesus venceu. O que nós enfrentamos no dia a dia são apenas pequenas guerrilhas de um inimigo já derrotado que tenta nos convencer de que a guerra ainda não terminou. Pense comigo. Imagine que 2 países estão em guerra. E, finalmente, um tratado de paz é assinado. O general do exército vitorioso envia uma mensagem para seus soldados na linha de frente. A guerra acabou. Nós vencemos. O inimigo se rendeu incondicionalmente. Agora, imagine um soldado que recebe essa notícia, mas se recusa a acreditar.
Ele continua cavando trincheiras. Ele continua se escondendo, tremendo de medo cada vez que ouve um barulho. Ele continua vivendo como se estivesse sob ataque constante. O que você diria desse soldado? Você diria que ele é louco. A vitória é dele, mas ele está escolhendo viver como um derrotado. Muitos de nós somos esse soldado. Jesus já enviou a mensagem do Calvário. Está consumado. A vitória foi declarada. Mas nós continuamos vivendo nas trincheiras da nossa insegurança, com medo de um inimigo que já não tem mais poder legal sobre nós. Qual é a consequência de não entender isso? É uma vida cristã de exaustão. Uma vida de tentativa e erro. Você tenta ser bom o suficiente para Deus te abençoar. Você tenta lutar contra o pecado na sua própria força. Você implora por uma vitória que já é sua por herança. É cansativo, é frustrante. E te leva a pensar que o cristianismo não funciona, quando na verdade você está tentando operar o sistema de cabeça para baixo. Você não está tentando ganhar o amor de Deus. Você vive a partir do amor dele. Você não está tentando derrotar o medo. Você está aplicando a autoridade que o vencedor te deu sobre o medo. Então, como se vive a partir da vitória? A chave é uma mudança de postura. Da súplica para a declaração. Do pedido para a posse. Você para de dizer: Deus, por favor, me ajuda a vencer esse medo. E começa a dizer: medo, em nome de Jesus que já te venceu na cruz, eu te ordeno a sair da minha mente e da minha vida. Você não tem lugar aqui, porque este território pertence ao Rei dos Reis. É uma mudança radical de perspectiva. Você não luta para se defender. Você avança para tomar o território que é seu por direito. A solução prática é viver em um estado de gratidão pela vitória. Comece o seu dia não pedindo, mas agradecendo. Pai, obrigado pela vitória sobre o pecado. Obrigado pela vitória sobre a doença. Obrigado pela vitória sobre a escassez. E obrigado pela vitória sobre cada fortaleza de medo e insegurança. Hoje, eu escolho andar nessa vitória. Eu escolho pensar como um vitorioso, falar como um vitorioso e agir como um vitorioso. A gratidão alinha o seu coração com a realidade do céu. Ela abre seus olhos para ver o que já é seu. Quando a insegurança vier te dizer que você não é capaz, você simplesmente sorri e responde: tarde demais. Aquele que está em mim já me tornou mais que capaz. Essa batalha já foi vencida. Hoje, a jornada que fizemos foi profunda. Nós arrancamos a máscara da mentira da insuficiência e a expusemos à luz. Vimos que ela é a base da prisão do medo. Depois, mapeamos o território de guerra. A nossa própria mente. Entendemos que somos nós os generais que devem comandar nossos pensamentos, e não o contrário. E, finalmente, nós nos apossamos da nossa arma definitiva, a nossa verdade inabalável. A vitória não é algo que buscamos, é o lugar de onde partimos. A vitória em Cristo já é um fato consumado. Então, o que fazemos com tudo isso? A inspiração sem ação é apenas uma ilusão. A motivação que não leva a um movimento é apenas uma emoção passageira. Eu não quero que você saia daqui apenas se sentindo bem. Eu quero que você saia daqui transformado. E a transformação acontece com um passo. Eu quero que você pense agora, neste exato momento. Qual é a uma coisa que o medo e a insegurança te impediram de fazer? É fazer aquela ligação para se reconciliar com alguém? É mandar seu currículo para o emprego dos seus sonhos? É se matricular naquele curso? É começar a escrever a primeira página do seu livro? É dizer eu te amo para alguém que precisa ouvir? Qual é o seu bistrô da Ana, aquela coisa que está na gaveta, empoeirada pela dúvida? Eu não estou te pedindo para escalar o Everest amanhã. Eu estou te pedindo para dar o primeiro passo hoje, agora. Eu te desafio. Eu te desafio a pegar o seu celular assim que sair daqui, antes mesmo de entrar no carro, e mandar aquela mensagem, fazer aquela ligação, abrir o site e fazer a inscrição. Dar o primeiro, pequeno, aterrorizante e glorioso passo para fora da sua zona de conforto. Esse passo é uma declaração de guerra. É você dizendo para o inferno inteiro: o meu cativeiro acabou. Eu não vou mais viver na cidade do quase.
Eu estou de mudança para a terra da promessa. Não espere sentir coragem. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é agir apesar do medo. A coragem é sentir o nó na garganta, as mãos suando e mesmo assim fazer a ligação. A sua vitória não está na ausência da batalha, mas na certeza do resultado. Feche os seus olhos por um instante. Eu quero que você se veja, não como você é hoje, acorrentado pelas suas inseguranças. Eu quero que você se veja como Deus te vê, de pé, de cabeça erguida, com os ombros para trás, com uma coroa na sua cabeça. Não uma coroa de orgulho, mas a coroa da sua identidade de filho, de filha do rei. Veja as correntes da insuficiência, da comparação, da ansiedade, quebradas aos seus pés. Sinta o calor da aprovação de Deus, não porque você é perfeito, mas porque você é dele. Essa é a sua verdadeira identidade. Qualquer outra coisa é uma farsa. Qualquer outra voz é uma mentira. Hoje, você não sai daqui apenas com informações. Você sai com uma impartição. Uma impartição de ousadia, de autoridade, de liberdade. Saia daqui e viva como a pessoa que você foi criado para ser. Viva além do medo. Viva na plenitude da vitória que custou o sangue de Cristo, mas que te foi dada de graça. A vitória já é sua. Agora, vá e tome posse dela. Quantos de vocês estão cansados? Não estou falando do cansaço de um dia longo de trabalho. Não, eu estou falando daquele cansaço que vem da alma. Aquele cansaço que o sono não cura. O cansaço de correr uma maratona que você não se inscreveu, para um destino que você não escolheu. Levante a mão quem sente esse cansaço. Olhem ao redor. Vocês não estão sozinhos. Eu vejo vocês. Eu conheço esse peso. É o peso de uma vida que não é sua. É o peso de carregar uma escada, subir degrau por degrau, com suor, com lágrimas, com sacrifício, para no final descobrir que você apoiou a escada na parede errada. A parede do sucesso que a sociedade pintou para você. A parede do carro do ano, da casa no condomínio fechado, do cargo com nome em inglês dos 10 mil, 50 mil, 100 mil seguidores que aplaudem um personagem que você criou e você sorri para a foto. Você posta a conquista. Você recebe os parabéns. Mas quando a porta se fecha, quando as luzes se apagam, quando o celular está no silencioso, o que resta? Um eco, um vazio, um sussurro que te pergunta: é só isso? Essa pergunta, terrível e maravilhosa. Ela te assombra ou ela te liberta? Por anos, ela me assombrou. Eu corri. Ah, como eu corri! Corri atrás do diploma que me daria status. Corri atrás do dinheiro que me daria segurança. Corri atrás do reconhecimento que me daria validação. Eu estava jogando o jogo, e eu estava vencendo o jogo do mundo. Mas a cada vitória, o vazio ficava maior. Era como beber água salgada para matar a sede. Quanto mais eu bebia, mais sedento eu ficava. Eu estava construindo um castelo de areia. E a maré da verdade estava subindo. A verdade é que o sucesso definido pela sociedade é a maior e mais bem-sucedida fraude da história da humanidade. É uma receita de bolo. Mas você não é um bolo. Você é uma obra de arte única, irrepetível, esculpida pelas mãos do Criador. E eles querem te colocar numa forma. Eles querem te dizer como ser, o que querer, como sonhar. Eles te dão um mapa e dizem: siga este caminho, é seguro, todos estão indo por ele. Mas eles não te dizem que esse mapa leva a um lugar chamado lugar nenhum. Um lugar onde você tem tudo, mas não é nada. Onde você é aplaudido por todos, menos pela sua própria alma. O problema que nós vamos resolver hoje, aqui, juntos, não é sobre como ter mais sucesso. Esqueça isso. O problema é como parar de buscar a definição de sucesso errada, para que você possa finalmente encontrar o seu propósito sagrado. É sobre trocar o barulho ensurdecedor dos aplausos do mundo pelo sussurro claro e inconfundível do chamado de Deus para a sua vida. Porque há uma diferença brutal entre um trabalho e um chamado. Há uma diferença abissal entre ambição e propósito. A ambição diz: o que eu posso conseguir? O propósito pergunta: o que eu posso dar? A ambição constrói um império para si mesma. O propósito constrói um legado para os outros. Hoje, nós vamos parar de subir a escada errada.
Hoje nós vamos encontrar a parede certa, a parede que Deus construiu para você. E eu te prometo, a vista do topo dessa parede vale cada segundo da jornada. Vamos começar. Pausa. A intensidade aumenta. O primeiro passo é brutalmente honesto. Nós precisamos desmascarar a ilusão. O sucesso que o mundo te vende é uma gaiola de ouro. Repita comigo mentalmente. Uma gaiola de ouro. É linda, brilha, todos admiram. As barras são feitas de promoções, de bônus, de elogios. A comida é farta, luxo, conforto, validação. Mas não se engane. Continua sendo uma gaiola. E uma gaiola tem uma única função: te impedir de voar. Ela te limita. Ela te define. Ela te domestica. O mundo te diz: seja um médico, um advogado, um engenheiro. Isso é sucesso. E se Deus te chamou para ser um professor que transforma vidas numa comunidade carente, o mundo diz: acumule riqueza, compre o iate, a mansão. E se Deus te chamou para usar seus recursos para fundar um orfanato, o mundo diz: seja famoso, seja influente, tenha 1 milhão de seguidores. E se Deus te chamou para influenciar silenciosamente a vida de uma única pessoa que precisa desesperadamente de um mentor, você entende a armadilha? O sucesso do mundo é barulhento, é externo, é medido em números. O propósito de Deus é silencioso, é interno, é medido em transformação. Deixe-me contar uma história. Conheci um homem, vamos chamar Ludi Ricardo. Ricardo era o poster boy do sucesso, diretor de uma multinacional antes dos 40. Carro alemão na garagem, apartamento de luxo com vista para a cidade, viagens internacionais todo mês. Ele tinha um mapa da sociedade e tinha chegado ao X que marcava o tesouro. Um dia, encontrei com ele. Ele estava impecável no seu terno de grife, mas seus olhos estavam mortos. Havia um deserto ali. Ele me disse: Bruno, eu sinto que estou numa esteira de alta velocidade. Eu corro, mas não saio do lugar. Eu tenho tudo o que me disseram que eu deveria querer, mas eu não sinto nada. É como assistir a um filme da vida de outra pessoa. Ricardo estava na gaiola de ouro e a porta estava aberta. Ele só não via a porta. Qual a consequência de não perceber isso? A consequência é a síndrome de Ricardo. É o burnout. É a ansiedade que te acorda às 3 da manhã. É a depressão que te diz que nada mais faz sentido. É a vida de desespero silencioso de que falava Toreal. Você se torna um zumbi corporativo, um fantasma bem-sucedido. Você vive para o fim de semana, para as férias, para a aposentadoria. Você vive para fugir da sua própria vida. E o maior perigo? Você se acostuma. O conforto da gaiola se torna mais atraente que a incerteza do voo. Então, como a gente reconhece essa gaiola? Como a gente encontra a porta? A solução é fazer as perguntas certas. Não se pergunte: o que o mundo espera de mim? Pergunte a si mesmo, no silêncio do seu quarto: o que me faz sentir vivo? Pegue um caderno. Chame-o de Diário da Alma. E por uma semana, anote todas as vezes que você se sentiu energizado, inspirado verdadeiramente você. Foi numa conversa profunda com um amigo? Foi quando você estava ajudando alguém? Foi quando você estava criando algo com as suas mãos? Resolvendo um problema complexo? Ensinando algo? A sua energia não mente. As atividades que te dão energia, em vez de drená-la, são as pistas. Elas são as migalhas de pão que Deus deixou na floresta para te guiar de volta para casa, de volta para o seu propósito. Pare de perguntar qual carreira dá mais dinheiro. Comece a perguntar qual chamado te dá mais vida. A lição aqui é clara. Você precisa ter a coragem de chamar a sua gaiola de gaiola. Você precisa admitir para si mesmo que o brilho do ouro não compensa a falta de céu. E uma vez que você vê as grades, você não consegue mais ignorá-las. Isso te leva, inevitavelmente, para o próximo passo. Se esta é a prisão, onde está a liberdade? Transição suave, tom mais esperançoso. E isso nos leva ao coração de tudo. Reconhecer o seu propósito sagrado. E aqui está a maior revelação que eu posso te dar hoje. Seu propósito sagrado não é algo que você inventa. É algo que você descobre. Ele já está aí.
Ele foi instalado em você antes da fundação do mundo. É o DNA da sua alma. É a impressão digital de Deus em você. O mundo te ensina a construir uma identidade, a montar um eu com peças de sucesso, status e posses. Deus te convida a despir-se dessas fantasias para revelar quem você realmente é. O seu propósito não é um título de emprego, é a sua essência em ação. É a intersecção entre a sua maior paixão e a maior necessidade do mundo que você pode suprir. É a música que só a sua alma pode tocar. Pense em Esther, na Bíblia. Uma órfã judia que se torna rainha da Pérsia. Isso é sucesso para o mundo, certo? Mas esse não era o propósito dela. Era apenas a plataforma. O chamado dela veio num momento de crise, quando seu povo estava ameaçado de extermínio. E seu tio, Mardoqueu, lhe envia a mensagem mais poderosa sobre propósito. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Uau! Para um momento como este, seu carro, sua casa, seu diploma, sua influência. Tudo isso não é o fim, é a plataforma. A pergunta é, para qual momento você foi preparado? Para qual necessidade você foi posicionado? Tive uma aluna, a Joana. Ela era uma advogada tributarista brilhante, ganhava rios de dinheiro, mas ela era infeliz. Ela fez o exercício do diário da alma e descobriu que sua energia vinha de ajudar as amigas a organizarem suas vidas, seus casamentos, seus eventos. Ela tinha um dom natural para criar ordem a partir do caos e para celebrar os momentos importantes. O mundo dizia: "Você está louca? Vai largar uma carreira de prestígio para organizar festas?" Mas o sussurro de Deus era mais alto. Hoje, a Joana tem uma das empresas de organização de eventos mais bem-sucedidas do país. Mas o sucesso dela não está no faturamento. Está no brilho nos olhos de uma noiva no dia do seu casamento. Está na paz de uma família que ela ajudou a se mudar. Ela não largou o sucesso. Ela redefiniu o sucesso nos termos de Deus. Ela encontrou o seu momento como este. E qual a consequência de ignorar esse chamado? É viver uma vida em preto e branco quando você foi criado para viver em tecnicolor. É a dor do potencial não realizado. É chegar ao fim da sua vida e perceber que a música que só você poderia tocar morreu com você. O mundo não perdeu apenas um advogado. Perdeu a canção única que a alma de Joana veio para cantar. Não cometa esse erro. O mundo não precisa de mais uma cópia bem-sucedida. O mundo precisa desesperadamente do seu original. Mas como reconhecer esse chamado? Como ouvir essa música? A solução é praticar a arte do silêncio e da escuta. Primeiro, preste atenção à sua santa insatisfação. O que no mundo te quebra o coração? A injustiça? A pobreza? A solidão? A falta de beleza? A desorganização? O seu fardo é muitas vezes a pista para o seu chamado. Deus perturba o seu coração com aquilo que Ele te chamou para curar. Segundo, identifique seus dons inatos. O que você faz com facilidade que os outros acham difícil? Você conecta pessoas? Você resolve problemas? Você traz paz aos ambientes? Você cria beleza? Você ensina? Seus dons não são para seu benefício. São as ferramentas que Deus te deu para cumprir seu propósito. E terceiro, e mais importante, fique em silêncio. Desligue o barulho, a Netflix, o Instagram, as notícias, as opiniões dos outros. Você não consegue ouvir o sussurro de Deus no meio de um show de rock. Deus sussurra no silêncio. Ele fala na brisa suave, não no furacão. 10 minutos por dia. Apenas 10 minutos em silêncio. Pergunte: Deus, o que o Senhor quer me dizer? E então, apenas escute. A lição é profunda. Seu propósito não está lá fora, para ser encontrado. Ele está aí dentro, para ser revelado. E quando você começa a ouvir esse chamado, uma nova pergunta surge, a mais assustadora de todas. Eu ouvi, e agora? E isso nos leva ao campo de batalha, onde a borracha encontra a estrada. A coragem de dizer sim, porque ouvir o chamado é uma coisa, atender a ligação é outra completamente diferente. Aceitar o chamado de Deus exige que você abandone o mapa que todo mundo está usando e confie na bússola que só você tem. O mapa é o caminho seguro, previsível, validado pela sociedade. A bússola é a sua intuição,
o seu espírito, a voz de Deus no seu coração. O mapa te mostra o caminho. A bússola apenas aponta a direção. E isso é assustador. Dizer sim ao seu propósito sagrado significa, muitas vezes, dizer não para as expectativas das pessoas que você ama. Significa parecer louco para o mundo. Significa trocar a certeza da gaiola pela incerteza do voo. Significa ter fé. E fé, meus amigos, não é a ausência do medo. Fé é dar o próximo passo mesmo quando suas pernas estão tremendo de medo. Pense em Davi enfrentando Golias. Todo o exército de Israel, os especialistas, os generais, estavam paralisados de medo. Eles olhavam para Golias com a armadura, a lança, a experiência. Eles estavam usando a lógica do mundo. Ele é muito grande para acertar. Davi aparece. Um pastor de ovelhas, sem armadura, sem espada. Ele tinha apenas uma funda e 5 pedras lisas. Ele tinha o seu dom. Ele tinha o seu chamado. Ele olhou para o mesmo gigante, mas com os olhos da fé. E a perspectiva dele era outra. Ele é muito grande para errar. Ele não usou a armadura do rei Saul, que era a expectativa da sociedade. A armadura era pesada demais. Não servia nele. Quantos de vocês estão tentando usar a armadura de outra pessoa? A carreira do seu pai, o sonho da sua mãe, o caminho do seu amigo bem-sucedido? Essa armadura não foi feita para você. Ela vai te paralisar. Davi usou o que ele tinha, o que Deus tinha dado a ele. E ele disse sim para uma missão impossível. Ele disse sim em face do ridículo e do perigo. E ele mudou a história de uma nação. Dizer sim hoje não significa necessariamente enfrentar um gigante literal. Significa ter a coragem de se matricular naquele curso de arte, mesmo que sua família ache uma perda de tempo. Significa começar aquele projeto social no seu tempo livre. Significa escrever a primeira página daquele livro que está na sua cabeça há anos. Significa ter aquela conversa difícil com seu chefe sobre mudar de área. Significa usar seu dom, por menor que pareça, para servir a alguém. Qual a consequência de não dizer sim? É a pior de todas. É o remorso. É a dor aguda de olhar para trás e ver uma vida não vivida. É se tornar um espectador da sua própria história, assistindo seus sonhos serem vividos por outras pessoas que tiveram a coragem que você não teve. O inferno para mim é encontrar no fim da vida a pessoa que você poderia ter se tornado. Não deixe que isso aconteça com você. Então, qual é a solução prática? Como cultivamos a coragem para dizer sim? A resposta é: comece pequeno. A fé não é um salto de um penhasco. É um passo de cada vez no escuro, confiando que o chão aparecerá sob seus pés. Você não precisa pedir demissão amanhã. Dê o primeiro passo. Qual é o seu primeiro passo? É fazer uma pesquisa no Google? É ligar para alguém que já faz o que você sonha em fazer? É dedicar 1 hora por semana ao seu projeto? O segredo é criar momentum? Um pequeno ato de coragem leva a outro, e a outro. Segundo, encontre sua tribo. Cerque-se de pessoas que alimentam a sua fé, não as suas dúvidas. Afaste-se dos assassinos de sonhos. Conecte-se com outras pessoas que também estão na jornada de responder ao seu chamado. Vocês se darão força. A lição final é esta: a coragem não é um sentimento, é uma decisão. Você decide ser corajoso e então age. A ação gera o sentimento, não o contrário. Você não espera sentir-se corajoso para agir. Você age e, ao agir, você se torna corajoso. A jornada do seu propósito não começa com um grande salto, mas com um único e resoluto sim. Então, o que aprendemos aqui hoje? Nós olhamos nos olhos da grande ilusão, a gaiola de ouro do sucesso mundano, e a chamamos pelo nome. Nós aprendemos a fechar os ouvidos para o barulho do mundo e a sintonizar nossos corações na frequência divina, para ouvir o sussurro do nosso propósito sagrado. E nós descobrimos que a coragem para atender a esse chamado não nasce da ausência de medo, mas da decisão de agir apesar dele, um pequeno passo de fé de cada vez. Nós trocamos o mapa dos outros pela nossa bússola interna. Mas saber disso não é suficiente. Conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Eu não vim aqui para entretê-los. Eu vim aqui para iniciar um incêndio na sua alma.
Um incêndio que vai queimar as gaiolas, iluminar o seu caminho e aquecer um mundo que está frio e necessitado do seu dom único. Então, meu chamado à ação para você é este. Não é algo para fazer amanhã ou na próxima semana. É para hoje à noite. Antes de você deitar a cabeça no travesseiro, eu te desafio a encontrar um lugar silencioso. Ajoelhe-se. Se isso te ajudar, feche os olhos, respire fundo e faça uma única pergunta, com toda a sinceridade do seu coração. Deus, qual é o meu primeiro passo? Não peça um mapa inteiro, apenas o primeiro passo. E então cale-se e escute. A resposta pode vir como uma ideia, um nome, uma imagem, um sentimento. Não a questione, não a analise. Apenas a receba. E amanhã, quando você acordar, dê esse passo. Sua vida não é um acidente. Seu desejo por significado não é uma falha no sistema. É o próprio sistema te chamando para casa. O sucesso que sua alma anseia não é medido em dígitos na sua conta bancária, mas no impacto da sua obediência. Não se trata de ser famoso, mas de ser fiel. Não se trata de ser perfeito, mas de estar presente no seu propósito. Sua verdadeira biografia não será escrita com seus títulos ou suas posses. Será escrita nas vidas que foram transformadas porque você teve a coragem de dizer sim. O mundo não precisa que você se encaixe. O mundo precisa que você se destaque. Que você seja a resposta para a oração de alguém. Que você seja as mãos e os pés de um amor que cura e restaura. O seu propósito sagrado está chamando. Neste exato momento, ele está sussurrando o seu nome. A questão não é mais se ou quando. A única questão que resta é: você vai atender a ligação? Obrigado. Você vem a mim em busca de ajuda, porque sabe que eu te amo e minhas promessas são certas. Claro que vou te ajudar. Descanse em paz e enfrente a vida com a força, paz e alegria de saber que seu Pai Celestial está sempre ao seu lado. Mesmo nos momentos de fraqueza e quando você sente que falhou, lembre-se de que minha graça é ilimitada e minha misericórdia é incondicional. Nunca te falhei antes e não te falharei agora, quando você mais precisa de mim. Quando seu coração doer e sua alma chorar, abra os olhos com esperança ao acordar pela manhã. Escute-me mais uma vez e você encontrará força para continuar ao longo do seu dia. Acredite que tenho um futuro de paz e alegria esperando por você. Segure-se ao meu amor e abrace a vida com toda a sua força. Você deve viver, deve continuar, seguir caminhando apesar dos obstáculos e fixar seu olhar nas minhas promessas. Quando desafios surgirem, não desanime. Quando problemas aparecerem, não se abata. Quando ameaças vierem em sua direção, lembre-se do seu valor aos meus olhos. Mesmo que você seja desprezado por outros, acredite nisso com todo o seu coração. Este é o seu ano, um ano em que grandes riquezas espirituais e eternas nascerão das lições que você aprendeu. Eu abençoarei você e sua família. Nada do que você pedir está além do alcance do meu amor. Restaurarei o que pertence a você, sua dignidade e seu lugar de direito. Ofereço a você uma vida melhor se você entregar seu coração e aceitar a cura e o perdão que meu doce amor traz. As promessas estão escritas, carregadas dentro do seu coração. Então, se você vai acreditar em mim, faça isso com toda a força da sua alma e mente. Não seja como aqueles que falam do meu amor, mas não acreditam verdadeiramente. Eles dão mais atenção aos julgamentos das pessoas, submetendo-se às suas punições e críticas. Muitos buscam impor suas formas egoístas de pensar sobre você, alegando amor, mas com a intenção de roubar. Eles querem que você siga regras impossíveis, que nem mesmo eles seguem. Vestem-se com mantos de falsa justiça e santidade, agindo como se fossem melhores que você. Não importa o que você faça, você acaba sendo rotulado como transgressor,
o pecador aos olhos deles. Mas aos meus olhos você é amado. Estou te chamando para uma liberdade completa. Descanse esta noite em paz e acorde pela manhã com o toque curador do meu Espírito Santo. Eu curarei sua alma e mente, quebrarei as correntes que você ainda carrega, e quando você se levantar pela manhã, estará livre para sempre. Sua felicidade não dependerá mais das opiniões das pessoas. Você finalmente será você mesmo, minha filha, meu filho, sábio, inteligente, gentil no caráter, firme e corajoso. Segure-se a mim nos seus piores momentos, quando as pessoas te ofenderem e ferirem seus sentimentos, quando a escuridão te cercar e você pensar que não há razão para continuar. Lembre-se de que você é meu. Você deve aspirar a coisas maiores, não se contentar com uma vida de lágrimas e sofrimento e um canto. Eu te amo, eu te ajudo, eu te perdoo, eu te restauro e ofereço a você um futuro melhor. Dons e talentos poderosos, paz, alegria e saúde. Levante-se com dignidade, pois você é uma princesa, um príncipe, para sempre protegido pelo seu poderoso Pai Celestial. Diga-me com seus lábios que você acredita em mim. Eu acredito em você, amado Pai. Estou te dando a oportunidade que você pediu. Estou removendo os obstáculos que te impediam. Atenderei aos pedidos pelos quais você tem orado. Muitas situações na sua vida estão mudando. Seu caráter, sua família e seu lar serão transformados. Concentre-se nos dias que estão por vir. Deixe o passado para trás e confie em mim para transformar completamente sua vida. Você terá que deixar de lado muitas coisas que te puxam para um poço profundo. Fixe seus olhos nas coisas celestiais e deixe de lado as vaidades deste mundo. Sua vida é preciosa, sua família é maravilhosa e os planos que tenho para você são imensos. Pode ser difícil para você acreditar, mas você não alcançará seus sonhos apenas com sua própria força. Reconheça isso e confie na minha misericórdia e poder. Não coloque confiança total em pessoas que prometem amizade inquebrável, mas falham em acreditar verdadeiramente no meu amor. Elas prestam atenção aos julgamentos dos outros e se submetem às punições e desprezos que outros querem impor. Muitos querem sujeitar você ao seu modo egoísta de pensar. Dizem que te amam, mas querem roubar de você. Querem que você siga regras impossíveis que eles mesmos não seguem. Vestem-se com mantos de falsa justiça e santidade fingida, alegando serem melhores que você. Não importa o que você faça, você sempre acaba sendo o transgressor, o culpado aos olhos deles, mas acredite nisso com todo o seu coração. Você é meu, este é o seu momento, este é o seu momento. Aproveite este instante, eu abençoarei você e sua família. Não há nada que você possa pedir que meu amor não possa dar. Restaurarei o que é legitimamente seu, sua dignidade e o lugar que você merece. Tem uma vida melhor para você, se você me entregar seu coração e aceitar a cura e o perdão que meu doce amor oferece. As promessas já estão escritas e você as carrega no seu coração. Então, se você vai acreditar em mim, faça isso com toda a sua alma e mente. Não seja como aqueles que falam do meu amor, mas não acreditam verdadeiramente. Eles prestam mais atenção aos julgamentos das pessoas e se submetem às punições e críticas que outros querem impor. Ajoelhe-se e ore, receba a minha graça e desfrute de um momento a sós comigo. Quero curar sua alma, não sofra mais. Sou seu amigo e nunca te julgarei. Dedique tempo para ler minha palavra sagrada e conectar-se com meu amor. Dessa forma, você pode se libertar da situação
que pesa sobre você. Hoje é o dia da mudança. Ainda há esperança. Seu problema tem solução. Não dê mais um dia da sua vida ao desespero e ao sofrimento. É melhor usar seu tempo para ter conversas comigo. Você não tem nada a perder e é para o seu próprio bem. Não entregue suas bênçãos ao desespero. Acredite, e meu poder se manifestará diariamente na sua vida. Passei por provações, mas saí vitorioso. Não há força no universo que possa te derrubar se você receber minhas palavras poderosas com fé e aceitar essas bênçãos maravilhosas com amor e humildade. Estou te chamando para uma liberdade completa. Hoje você ouvirá dos meus próprios lábios a sua solução. Você pode pensar que sua situação é muito complicada, mas você já me deu sua vida e seu coração. Coloquei meu Espírito Santo dentro de você. Uma convicção de que nada é impossível para mim. Quero que você pense nisso, diga isso, grite isso, escreva isso. Mas acima de tudo, quero que você acredite nisso. Grite agora com fé. Nada é impossível para Deus. Encha-se dessa certeza. Minha promessa está viva. E quando a envio para curar sua terra e trazer mudanças para a sua vida, minha palavra não retorna vazia. Às vezes pode parecer difícil para você acreditar que as coisas podem mudar. Mas você é um filho do Deus onipotente. Renove urgentemente sua forma de pensar. Coloquei meu Espírito Santo dentro de você. Você também carrega meu poder sobrenatural. Milagres poderosos acontecerão quando você falar minha palavra com amor, quando você tratar os outros com bondade, quando controlar seu temperamento e parar de gritar com aqueles que você ama, quando deixar de ofender com suas maneiras e, em vez disso, amar aqueles que você deve amar. Estou a brisa em seus olhos e mostrando coisas maravilhosas. Você clamou por mim e estou respondendo com revelações belas. Venha e busque minha palavra todos os dias. Escute atentamente, afine seus ouvidos. Abra sua Bíblia, saiba disso. Você tem acesso a um reino sobrenatural, onde é amado, protegido, guiado e dirigido pelo seu Pai Celestial dia e noite. Amém. Se você gostou do conteúdo, incentivo você a deixar um comentário compartilhando seus pensamentos sobre o canal. Seu feedback é valioso e nos ajuda a criar mais do conteúdo que você ama. Obrigado. Tchau.